E aí, gente, organizar isso aqui. É só aula 6 do nosso curso de inteligência artificial. A gente vai ver um paper hoje com relação à lógica aplicada para a robótica, do Sérgio Pisanetsky, da Departamento de Física da Universidade de Texas, nos Estados Unidos. É interessante porque ele fala de coisas que são diferentes, são interessantes. Ele não expande o paper, talvez, explicando o tema tanto. Então, por isso, antes da gente ver o paper de fato, eu, por exemplo, eu li o paper e aí eu não entendi tanto. E aí eu fui ler um livro sobre lógica causal, porque eu não conhecia o tema. Aí eu tive ainda mais, assim, respeito pelo paper em relação ao conteúdo, né? Então antes da gente ver o paper em si, a gente vai ver um livro em relação à lógica causal, que é o que ele usa aqui para esse tema, né? Então, eu tô usando esse livro do Jonas Peters et al., publicado pela MIT Press, 2017. Então eu só vou usar as idades deles agora, por enquanto. E você tem uma coisa chamada causal learning, né? Então você tem um sistema de lógica proposicional, causal, em relação a estruturas que o objetivo é você ter um sistema que aprende probabilisticamente. Então você tem um sistema probabilístico, você tem os observáveis e também o resultado desses observáveis. Você tem aprendizado causal, raciocínio causal e aprendizado de forma estatística e probabilística, né? A probabilidade aqui normalmente é Bayesiana, ou é Bayes, ou é Markov, tá? Markoviana. É uma das duas que usa nesse contexto. Mais Markoviana, né? Mas as duas. Então você tem um modelo de lógica causal, que a gente vai ver, em que variáveis precedentes causam relações posteriores. E do ponto de vista de cadeia de Markov, você basicamente tem uma árvore de decisões que, dadas certas observações, mudanças no ambiente, coisa do tipo, você tem relações causais que são determinadas para certas condições probabilísticas, né? Então, no fim, você quer fazer que o sistema robótico faça uma tarefa, por exemplo, pegar uma pera e dar pra você. Esse é o objetivo. Um robô bípede, com braços e pernas, ele tem que ir até a mesa, numa sala, tirar a pera da fruteira, dar até você, de repente até cortar. Para um ser humano é fácil, para um sistema robótico é difícil, e a gente não tá criando algoritmos heurísticos, né? Que é o sistema que aprende. Então não é um algoritmo fixo que vai até lá. Isso daí você consegue, mas hoje em dia você já consegue, mas na verdade é um algoritmo que aprende, o sistema aprende. Aí você tem algumas partes desse modelo, né? Você, por exemplo, tem duas estruturas de modelos causais. Na esquerda você tem um categorizado pelo ser humano, com imagens. Então você tem X aqui, você tem Y. E você tem relações causais de Y em X. No caso de dígitos escritos à mão e de dígitos escritos na forma de PC, né? Na forma digital. E a questão é de produzir, através da digital, essa versão à mão, né? Da direita você tem a relação que o ser humano decide entre escrever Z para produzir ambas as imagens dentro dessa função f, g de h. Em que você tem algumas variáveis que eu não estou mostrando, por exemplo, com relação à distribuição de probabilidade e erros que podem acontecer nesse sistema, né? Mas a questão é você ter uma relação de, entre aspas, né? Intenção em produzir essa daqui, que é digital, e essa daqui que é manual, né? À mão. Então você tem uma função para um e uma função para outro. Então é uma relação de escolha, né? E normalmente é muito usada a teoria dos grafos nesse contexto. Então você tem, nesse modelo nós chamamos variáveis randômicas de C. Então você tem C e é a causa. E a causa tem um efeito. Então a estrutura de todo esse modelo, o predicado mais básico é causa e efeito. Porque é uma causa, não de física apenas, é uma causa de raciocínio lógico, né? Então você sabe que um sistema robótico pegar uma faca para cortar uma pera. Qual que é a relação causal de raciocínio de eu pegar a faca,
pegar a pera e cortar ela de uma forma angular correta. Essas são as relações de causa e efeito, né? Do sistema entender essa relação. Que você vai ter a causa dada como NC, é uma variável aplicada para causa, e E vai ser uma função de efeito dada a causa dado efeito. E no caso você vai ter uma direta causa de E, e você vai ter um gráfico causal, né? Esse é o foco. Aí você tem esse modelo causal nesse contexto de modelo de estrutura causal, então são grafos de estrutura causal markovianas. E você tem coisas nesse sistema, né? Tem os grafos causais, que é G, a distribuição de probabilidade P de X, as distribuições de intervenção, coisas que acontecem, perturbações que acontecem no sistema, que podem alterar as coisas. Então vamos supor que o sistema robótico andando na rua e ele tem que desviar de obstáculos, né? Só que aparece um obstáculo correndo do nada e quase vai esbarrar no robô. Aí ele tem que. Um cachorro, por exemplo, correndo. Ou vários. Aí ele tem que desviar. É uma coisa que demanda você estar preparado pra surpresa, né? O time de robô escreveu um paper só sobre isso, sobre surpresa do ponto de vista robótico. E counterfactuals, você vai ter uma distribuição P de X probabilística, dado C, vamos supor que é C, condicionado a X, todas essas relações X, faça tal coisa. Então, dado os observáveis atuais, faça tal coisa. Uma distribuição de probabilidade em que, dado X, você tem que fazer certas coisas. Dado o ambiente atual, você tem que fazer certa coisa. O robô, no caso, né? Mais ou menos isso. Aí você tem a propriedade markoviana, que você tem dado um sistema, um grafo de G, uma distribuição conjunta de probabilidade. Essa propriedade markoviana global, você vai ter A condicionado de forma dupla a B e C. Isso que esse símbolo significa. Então, em relação com duas relações causais. Perdão, de causa. Uma coisa que implica a outra, né? No caso, B implica C. B é a causa. Então, e para todos os sets desse grafo, né? É um grafo. É um grafo de relações causais. Então, certo, os dados vão implicar as relações causais do que tem que ser feito, né? Então, o ambiente é esse, você tem que fazer tal coisa, né? E você tem essa relação de probabilidade já dado C. Já dado a relação de B e C. Você tem a propriedade, aquela é a propriedade markoviana global. Você tem a local, não em todo o grafo, mas em parte do grafo, em cada variável, de forma independente dos seus descendentes e parentes que você tem variáveis. Vai ter vértices que são conectadas umas às outras e outras não. Então poderia criar, por exemplo, vértices. Estruturas assim, né? Outro grafo aqui, né? Aí você tem a distribuição de probabilidade P de X. Vai dar pela distribuição de probabilidade de X de 1 até D. Dados, né? Esses são os dados. Que vai se dar como produto de D. J começa igual a 1. Que é um vetor. Uma condição vetorial aqui, em que a gente tem os vetores do seu input, dado a sua relação probabilística aqui, do grafo, né? Então, dados os meus dados aqui agindo aqui, a rede causal, de causa e efeito, vai reagir diferente a certos estímulos, né? Então, se de estímulos, você tem uma relação diferente aqui. Então, P de X é a densidade de P, probabilística, e os fatores do produto referem a os kernels de Markov causal. Então, nesse caso, esses kernels, eles projetam relações entre grafos. Então, o kernel K projeta relações entre grafos de redes causais aqui. Em que essas redes querem que o sistema faça alguma coisa, né? Que ele produza, por exemplo, você quer fazer um robô no supermercado. Você tem um gráfico causal que determina, que aprende e determina as relações
escolhas associadas a isso, né? Do ponto de vista markoviano. Aí você tem a relação de equivalência, em que a probabilidade de densidade P de x, você vai ter as propriedades markovianas equivalentes. Essa prova pode ser achada num paper aqui. Aí você tem uma distribuição de probabilidade P de x, 1 até n. E vamos supor que esse x de 1 até n é um grafo, né? Causal. E você tem, no caso, nessa rede, o node, por exemplo, vamos supor que esse daqui é o node x2. Tem o node x2 e uma relação dupla entre x3 e x1. Só que condicionado a x1, né? x3 condicionado a x1. E no caso, esse daqui é um node. É um node que vai ter uma relação causal com outros nodes. E a gente tem o node x1. Vamos supor que aqui seja x1. E você tem uma relação com o node x4, dado x2 e x3. Em que no paper que a gente vai ver, esses nodes, eles podem ser variáveis ou... normalmente variáveis. Do seu sistema. Você tem uma retropropagação causal nessa rede. Por exemplo, A dado B. Aí você tem C dado B. Em que esse símbolo significa uma relação causal anterior. Opa, D, né? E é mais ou menos assim que funciona. Aí você tem uma coisa chamada Markov-Blanket, que é muito associada a uma teoria na neurociência, né? Então, aqui, assim é como você define um grafo na teoria dos grafos, né? Então você tem um grafo de vértices conectado, que é denotado dessa forma, para um node final y. Então vamos supor que tem um node final y, o resultado. E aí você tem esse Markov-Blanket, que é o menor de y, que é o menor 7m, em que você tem esse y conectado nessa rede G, dadas as vértices divididas pelos esses nodes y, dentro de M, que é um 7. Aí você tem a distribuição de probabilidade a respeito de G. E você tem aqui sem o grafo, né? Então você tem um grafo que tem essa relação dentro de vários nodes causais aqui nesse sistema. Em outras palavras, dado M, as outras variáveis não vão prover nenhuma informação sobre Y. Então, M, no caso, é associado a... É que normalmente Markov-Blanket é associado à própria teoria dos grafos em si, tem a ver com um pouco de neurociência também, mas são estruturas markovianas de decisão em grafos conectados, em que você tem uma retropropagação de Y para os dados para a rede anterior. Então você tem um resultado, no caso você quer que o sistema ele mude constantemente, né? Então você vai ter uma relação de retropropagação também. E no caso você então precisa incluir as variáveis M para prever Y. Então para o sistema funcionar você tem que ter o M, que é no caso esse Markov-Blanket. Aí você tem o grafo causal, vai ser, vamos supor, variáveis x até xd. Você tem um grafo G dentro desse x, que contém funções do vetor J, apenas vetoriais do vetor J do seu input, da probabilidade do seu input nesse grafo, né? Não é um grafo. Vai ficar visualmente melhor depois. Opa. Os dois J's aqui. É P de A, J, G. Esse G denota um grafo. E você tem a integral, né? Você tem a integral, que é a soma, basicamente, dessa função. Então, o seu input, sua relação probabilística dentro do grafo, e a derivada disso ao longo do tempo. Vai ser igual a 1. E aí você tem essa distribuição, que vai ser o produto dessa função. Esse pi gigante é um produto
Aqui somente vetorial, tá? Não matricial, mas ele vai ter impacto matricial no grafo. E você tem que... Essa função vai ser igual à probabilidade dessa mesma função. E você tem o modelo causal probabilístico, né? E você vai ter... Vamos pegar por aqui embaixo. Tem a probabilidade do seu sistema de A fazer alguma coisa. Né? Ele vai fazer dado N inputs, né? Então, X1 inputs tá acontecendo na sua tela, do seu robô. Então, o seu robô, ele tá no shopping, e esse é o input. Agora, ele tem o objetivo de comprar uma coisa, ele tem que subir as escadas, ele tem que... É um robô bípede ainda. Tem que subir as escadas, ele tem que ir até uma loja, pedir um produto, usando geração de linguagem natural, e trazer para fora do shopping. É uma missão. Então, você tem a soma do input, que é xk nesse contexto, que vai ser igual a função q de x da probabilidade causal nesse contexto futuro. Aí você tem xn1 dados. Em que isso vai ser igual a o produto J sendo diferente de K. Então você tem o vetor J que é diferente de K. Em que você tem a função f de J. Ai, caramba. Tá muito pequeno aqui. Vou pôr aqui assim. F de J. Input. A relação de probabilidade. O grafo G, ponto de vista vetorial. Em que você tem Q novamente. Condicionado a essa probabilidade. Então você tem um produto J diferente de K. K tá aqui, né? K é de 1 até N. Em que você tá rodando esse algoritmo, né? E rodando essas relações de estruturas causais para pegar o melhor caminho, né, nesse contexto. E no caso é isso. Tem um produto da função do grafo e essa relação de probabilidade causal. E no fim você quer ter novos parentes, que é novos nodes que não vão levar a um certo ciclo. Enfim. Essa parte aqui vai integrar para essa função e caso você quer maximizar seu algoritmo, né? E algoritmos de dependência de condicionais. Então, a relação causal de condicionais é descrita pelos Markov kernels em uma rede bayesiana causal. Então, uma rede com nodes, com relação histórica de nodes e causal no caso, né? Aí você tem essa função aqui. E a função de probabilidade dado PA1, que é um conjunto probabilístico de nodes. Aí você vai ter só uma soma de tudo isso, né? Aqui basicamente eu tenho uma função de probabilidade condicionada a essa estrutura causal, que pode ser a soma zero, um valor positivo. Aí você tem a relação de complexidade de Kolmogorov dessa distribuição de probabilidade. Lembra que a complexidade de Kolmogorov é dado pela função que minimiza, é min, uma função fg de x. O menor programa que resolve um problema. E nesse caso, o problema é um problema probabilístico. Isso quer computar esse problema, né? J igual a 1. Aí você tem a complexidade dado a distribuição de vetores probabilísticos e nodes aqui nessa rede causal, que é esse PA aí. De forma mais simples, né? Você tem o seu sample probabilístico, né? Seus dados, podem ser dados históricos. Você tem a relação causal entre grafos, entre nodes, né? Desse grafo, né? Então você tem os nodes, você tem a relação entre eles, a probabilidade deles. Você tem a rede em si,
conexão entre os nodes. Então você vê que, por exemplo, que x1 tá tendo uma relação causal com x3, x4 e x2 com x4. Em que, no caso, ele vai querer escolher essa relação entre os dois, qual que é a melhor. E você tem, no fim, essa leitura de funções. Então, para cada função xn, cada input, né, você tem uma função associada a ele mesmo. Então é bem interessante, né? Mas, basicamente, o foco é essa parte aqui, né? Que é a rede em si. Vai ficar mais claro posteriormente, mas essa rede tem relações de lógica causal entre uma com a outra. Mas posteriormente vai ficar mais claro. Tem um sistema também que eu acho interessante, que é o chamado Time Series Model. Uma coisa chamada Granger Causality, que a gente não vai ver com detalhes aqui. Se todos esses arrows, né, essas setinhas x para y estão faltando, yt, né? Então, às vezes que você roda esse programa, então yt-1, t-2, t-3, blá blá blá, enfim. Seriam valores condicionais independentes dos valores passados de x, dado seu próprio passado. Aqui, y depende dos valores passados de x. Então, o resultado vai depender do seu histórico. Que nem no paper do próprio Parker Sutter. Você tinha um histórico lá do sistema. E esse histórico vai ser usado como base para prever as suas ações futuras. Dentro desse histórico, você tem observáveis, ações, recompensas no modelo reinforcement learning. A soma disso tudo. É o histórico. Esse histórico pode ser usado nesse modelo time series, em que você tem uma relação entre os inputs passados e os outputs futuros com base no condicionado input. Então, por exemplo, posso pegar aqui a probabilidade de P de X, não, de Y dado X. Ou das ações dado S. Na verdade, o correto é S dadas as ações, mas os dois só podem ser usados já. Eu já vi os dois sendo usados. Dados os estados dos sistemas, eu tenho A. Então posso ser assim, ó. Dado X, me diga Y. É melhor assim. Você não confunde. Dados os estados do sistema S, diga as ações que eu devo cometer, que eu devo fazer. Dado X, é a mesma coisa, né? Dado X, me diga Y. Só que você tem uma relação causal de grafos entre eles. Em que se pode, por exemplo, isso aqui poderia ser segurar uma laranja, né? Segurar laranja. SL. Isso aqui poderia ser mover laranja. O input é associado a isso e a relação causal de fazer isso. É assim que o paper que a gente vai ver faz. Ele divide esses dados em variáveis que vão causar certas coisas no input. No output, no caso. Então, a causalidade tem a ver com dados certas questões do ambiente. O que eu devo fazer? Então, o meu copo está na mesa. O que eu devo fazer para pegar a copa? Qual que é a relação causal? Eu tenho que mover minha mão em direção ao copo. Eu tenho que segurar o copo ao ponto que ele não caia. Eu tenho que segurar forte o suficiente para ele não cair. Eu tenho que levantar o copo, retrair meu braço e levar até minha boca. Para um humano fazer isso da forma que Deus criou, sendo infinito, eterno, com a sabedoria perfeita, enfim, Deus criou o ser humano com capacidade de aprender essas coisas. O problema é fazer um robô que faz essas coisas. É muito mais difícil. Então, o ato de um robô pegar um copo, aprender a fazer isso, não só. E você tem um algoritmo que faz isso de forma estática, né? Heurística é fácil. A questão é ele aprender a fazer isso. Então, de certa forma, da visão de Turing, né? Do paper dele de 1950 sobre inteligência artificial. On Computer Machinery and Intelligence. Basicamente, a relação seria você um robótico que começa como um bebê, né? Sem saber nada. Ele vai aprendendo com o tempo. Então, essa é a ideia. Então, basicamente essa é a ideia do paper, no geral. Normalmente a gente vai pro paper em si.
do Sérgio Pizzanetsky. E, assim, se você ler o paper sem ler o livro que eu citei, atrapalha um pouco, porque ele não explica tanto esses modelos que a gente viu anteriormente com detalhes, né? Ele não explica essas coisas aqui. Mas, enfim. Uma lógica é um modelo matemático de conhecimento usado para estudar como raciocinamos, como descrevemos o mundo e como inferimos conclusões do nosso comportamento. A lógica apresentada aqui é natural. Ela foi observada experimentalmente e não projetada, né? Ela representa o conhecimento como um conjunto causal. Inclui um novo tipo de inferência baseada na minimização de uma função de ação e gera sua própria semântica dentro do contexto. Então, é uma lógica que é aplicada, pode ser aplicada em diferentes contextos, né? Existe uma sólida base teórica para a nova lógica. A inferência deriva leis da conservação a partir da simetria de conjunto causal, calcula quantidades de conservação correspondentes. A associação entre simetrias e leis de conservação é uma lei da natureza, é uma lei da física, no caso, né? Ele está derivando em relações de física. Ele é física, no caso, né? Relações agora de lógica, em que se tem uma relação de conservação, por exemplo, entre a fala P implica que, vamos supor que um gato ser felino implica que todos os gatos são felinos, e o gato não ser uma ave, P, vamos supor que não P, implica que todos os gatos não são aves, né? Essa relação de lógica é o que a gente vê, por exemplo, na lógica booleana, né? No livro original do burro, normalmente a pessoa estuda lógica booleana, né, na faculdade, eu, por exemplo, e é só a tabela da verdade, fica naquilo. E alguma coisa ou outra, mas quando eu lembro que na época da faculdade, né? As primeiras aulas foi de lógica. E aí eu fui falar, vai ter lógica, então eu vou ler o livro do Bull, né? Porque eu nunca tinha lido, né? O livro do George Bull. Deixa eu tomar mais água aqui. E aí eu li o livro do Bull e vi que era muito diferente da lógica que eu aprendi com a professora lá. Extremamente diferente, é extremamente mais ampla. Então, normalmente se é ensinado somente a tabela da verdade, mas é inútil aquilo ali. Pra você entender de fato lógica na prática. A lógica é muito grande, o contexto de lógica, né? Charlie Gödel, por exemplo, metamatemática, Julia Robinson, muito maior do que parece, né? E normalmente Boole derivava relações lógicas com proposições de frases, né? Então, e essa lógica conserva a si mesma, porque pela lei da contradição, se algo é falso, né? Se eu digo que meu gato não é uma ave, então não P, isso implica que nenhum gato é uma ave? Nenhum gato pode ser considerado uma ave. Se eu dissesse que fosse considerável, filogeneticamente, eu teria um problema. Primeiro de distância filogenética da parte experimental. E também de lógica, né? Eu tô contradizendo a minha fala que um gato não pode ser uma ave. Então não tem como ele ser um felino e uma ave ao mesmo tempo. Ele é um ou outro. É questão de gênero, espécie e ordem de animais. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Então, é uma relação lógica em que existe sim uma forma de determinar o certo e errado. Se você dizer que não, então temos um problema. Mas tem essa condição de que você tem uma lei de conservação na lógica entre verdade e verdadeiro, perdão, verdade e falso, de relações, permutações entre si, que a gente vai ver. A lógica associa elementos do conjunto e os une a formar níveis de hierarquia, né? Conjectura-se que a hierarquia corresponde à representação de invariantes que o cérebro costuma gerar. Essas invariantes são relações que se cancelam. Por exemplo, f de x é igual a f menos 1 de x. É a invariante, é a relação contrária dessa função. Por exemplo, eu estou estendendo meu braço para frente. Na minha frente. Agora eu vou pegar meu braço e eu vou apontar 360 graus para trás. A primeira é a função f de x, trigonometricamente, e a segunda é contrário. É a imagem
Então a primeira é x e a outra é a imagem I de x. Nesse contexto, tá? Isso daqui é só visual, não tá certo, mas a imagem ela representa o contrário no campo cartesiano. Eu tenho campo cartesiano, tenho x aqui e x aqui. E tem o contrário da minha. Eu tenho uma imagem contrária em relação ao meu objeto anterior. Mas aqui eu só coloquei por questões visuais, né? Então você tem relações de invariantes dentro da lógica, né? Você tem várias formas de falar a mesma coisa sendo verdade, né? Então eu posso dizer que todos os gatos são felinos e todos os felinos são gatos. Tá certo da mesma forma do ponto de vista linguístico. E eu posso dizer que nem todos os felinos são gatos, né? Enfim. Que podem ser compilados e executados diretamente ou traduzidos para uma linguagem de programação. Então, tem uma relação chamada Curry-Howard Correspondence entre relações matemáticas e lógica e linguagem de programação. Na lógica causal, o conhecimento é inserido como input. Não há um programa que represente conhecimento, né? Então, você tem o input x1 até xd, no caso que a gente viu no paper anterior. E se a lógica causal for implementada em um computador, um programa é necessário para lidar com input e saída, input e output, e minimizar essa funcionalidade. Ou seja, você quer saber uma função dentro da complexidade Kolmogorov que minimiza o problema fg de x. Seja qual o problema seu robô quer resolver, né? A inferência não o programador gera o programa como saída. Então, nessa relação de lógica causal, você não gera o output. Então, por exemplo, em Reinforcement Learning, no jogo Go, que é um jogo milenar chinês, que o sistema de IA derrotou o melhor do mundo, na Coreia, e o sistema, ele não foi os programadores que geraram o conhecimento do sistema. O sistema mesmo aprendeu, calculando seus gradientes ali, em A, com Reinforcement Learning, algoritmo de Monte Carlo, Long Short Term Memory, ele conseguiu aprender de fato a jogar o jogo, ao ponto que ele jogava melhor do que os próprios criadores, e ao ponto que não é uma questão de algoritmo heurístico, né? Eu faço meu algoritmo, cada vez eu vou melhorando esse algoritmo constantemente, mas o meu algoritmo é estático, né? É um algoritmo que melhora, um algoritmo que aprende. E nesse contexto, a relação desse aprendizado, ela é um modelo de distribuição de probabilidades, testes independentes de certos nodes e a relação markoviana desse grafo. Então, basicamente, essa é a ideia, né? E aí, você vai ter aqui o tuple, né? Uma coisa chamada causette, né? Causette, que é um set causal, em que você vai ter o tuple. Tuple é coisas que o sistema pode fazer, que é S e W, em que S é um set finito. Eu acho que é derivado dessa forma, né? Ele é menor que W. Ou ele é menor... Não, não é assim. O set S, ele é menor que W. Também pode ser definido dessa forma aqui. Eu acho que é assim. Alguém me diga como é o Aleph. Eu não sei se o Aleph é assim, mas... Não. Eu esqueci como escreve Aleph, cara. E olha que eu estudei hebraico, cara. Eu realmente esqueci. Mas eu acho que é assim. Na verdade, eu acho que é assim, é o Aleph. Aqui não é X não, tá? É o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Que tem a ver com ordinais aqui. W é uma relação binária. Então W é uma relação binária. Quem quiser em um, né? Entre os elementos S é irreflexivo, acíclico e transitivo. As relações aí aritméticas de W. Alguns autores adem condições de local fitness, aí você tem um intervalo nesse sistema. E aí um causette pode ser considerado em particular um set ordenado ou um posete. Posete tem a ver com a teoria dos grupos, tá? Mas posetes podem ser reflexivos e não necessariamente acíclicos, né? Então, no fim você vai ter um algoritmo finito, que é um causette, né? Relações causais de sistema, que causam relações entre variáveis do algoritmo.
Então, que nem a gente viu aqui, né? Você tem relações causais entre os nodes desse grafo. E aí você vai ter... Deixa eu pegar vermelho. Que S, ele vai ter os dados em si. Então, A, B, etc. Dentro desse alfabeto. O próprio sigma, eu vou colocar aqui. Contém os dois, o set e a relação binária desse sistema. Em verde, eu vou colocar aqui o W, né? E que aqui a gente tem o que a gente viu anteriormente. Então a gente tem a variável alfa, ou A, né? E você tem uma relação de antecedência de A para B e A, em que uma implica na outra. De C, B, para anterior. Então você tem uma relação binária de precedência, né? Então esse símbolo é usado para denotar precedência de uma relação causal nesse contexto. D de C e assim sucessivamente. Então esse conjunto, esses elementos desse set, W estando dentro do contexto desse set, S, que é finito, né? Como a gente viu aqui, ele é finito. Você tem essa relação, acho que é assim, né? Você tem essa relação de precedência de nodes conectados a outros grupos de nodes. Como a gente vê, por exemplo, aqui mesmo. Então, aqui mesmo você tem essa relação de precedência. De nodes em uma relação aos outros, né? Então, essa relação de precedência denotada aqui. É a mesma coisa que a gente viu naquela imagem, só que aqui. E aí, vamos supor que a gente tem esse causete desses dados em si e desse par ordenado com causas precedentes. A gente tem um grafo acíclico G. Opa. G igual a V de E, é uma definição de grafo, tá? Notação básica para teoria dos grafos. Primeira página de teoria do grafo já tem isso aqui. São as vértices e arestas dos seus nodos, onde X está dentro do... São os elementos dentro de S. S sendo isso daqui, né? Então a gente tem X aqui. E o X denota o seu input da variável do ambiente que o robô está, né? E isso corresponde a vértice V. Então você tem, no grafo você tem as vértices e arestas, né? Então você tem as vértices V e as arestas edges. Então você tem a própria conexão e as arestas em si dessas conexões, né? E no caso, vou pegar aqui em amarelo, você vai ter uma conexão, uma aresta, não sei se é de aresta mesmo, uma conexão edge. Tipo, vamos por essa daqui, por exemplo. Você vai ter o efeito C, somente C. Perdão, o efeito não. Vai ter essa relação da vértice E. C, somente C. X tem uma precedência de Y. Então, entre conexões, você tem que ter uma rede que... Uma seja conectada à outra, você concorda? Então, você tem que ter uma rede que uma aresta conectada à outra. Então, aqui é o node X6. Aqui é o X1, enfim. Então, você tem uma conexão que ela é precedência, né? Então, eu não posso, por exemplo, num grafo... Eu tenho um grafo... Eu não posso ir de A até B direto aqui. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Então, a aresta A tá aqui, eu venho assim. Eu tenho que caminhar por cada node em ordem, de forma correta. Eu posso ter dois caminhos. Eu posso ir pra cá ou pra cá. Mas vamos supor que eu venho pra cá. Nesse node aqui. Então aqui é X1, aqui é X2. Agora, vamos supor que aqui também tá conectado. Eu posso ir pra cá ou pra cá. Depois pra cá. Mas eu tenho que ir pelo todo o caminho. A teoria de grafos é assim. Tem que caminhar o caminho dos nodes precedentes, né? Com precedência. Então... E esses XY estando dentro de W. W é esse daqui, né? Essa relação de precedência é que daqui é um conjunto de nodos conectados.
E aí você tem G conectado, ou seja, é um grafo conectado compacto. Se G não é conectado, então G também tem componentes conectados. Aí tem a relação da teoria dos grafos do ponto de vista de topologia, da forma que eles têm, né, possuem. Aí vamos supor que a gente tenha sigma como causete, você tem N igual a esse 7S, então N igual a 7S. Sendo o tamanho desse set, né? Ele é finito, mas ele. Então, S ele é finito. Set, então, como o set, N está dentro de S, então tem N elementos, a gente pode definir N como tendo N fatoriais permutações. Então, se N for igual a 2, vai ser 1 vezes 2. N foi igual a 2, né? Caramba. Se N for igual a 2, N fatorial vai ser igual a 1 vezes 2. Se N for igual a 3. N foi igual a 3. Isso que é ruim o mouse, né? N fatorial vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 3, assim sucessivamente, né? Então você tem N fatoriais para permutações. Algumas delas. Só algumas podem ser legais, né? Permitidas. Então a permutação legal que é permitida não viola a relação causal entre esse grafo, né? Então ele não pode ir de um ponto para outro dos nodes dando volta por aí. Ele não pode fazer daqui, ó. Ir até aqui, por exemplo. Aí vamos supor que π do 7SW é o conjunto legal de permutações. E que Pc de SW é a relação de potencial desse sistema. Então aí você tem a coleção de todos os subsets, né? Os subconjuntos de π. Aí você tem agora todas as permutações dentro desse set de relações causais. Então você tem um W que é gigante e permite diversas permutações dentro do grafo. Um grafo enorme, tá? De relações causais. Vamos supor que tenha mais de 100 mil nodes, talvez. Aí você tem uma relação simétrica desse sistema. Ele falou que a lógica proposicional nesse contexto é uma relação simétrica. Então ela tem que ser simétrica desse conjunto. E aí, W de uma ordem parcial. Enfim. Acho que aqui já tá claro. Aí vamos supor que π esteja dentro desse conjunto de permutações. Vamos supor que seja 100 mil nodes, não importa. Permutações legais dentro de S. F é associada ao custo da permutação. É o custo, coste da permutação. π, que é definido dessa forma. Então, o número de elementos na ordem que eles aparecem em π. Então, π está dentro. π é, na verdade, elementos dentro do conjunto de permutações. E dentro desse conjunto de permutações tem NWs, né? São N conjuntos de grafos que você tem relação de precedência em um ponto e outro. Então A precisa de B e C e vice-versa. E assim sucessivamente. Então π tá dentro desse conjunto aqui de permutações possíveis, legais, né? Que são permitidas no contexto da teoria dos grafos, né? Da ordem e tal. E aí vamos supor que V seja um número nesses elementos. Então V de alfa. Se R um conjunto de uma propriedade R, você tem a relação causal de alfa e beta, em W, o custo de R vai ser C, acho que C é de custo, R vai ser igual a V de beta menos V de A. Então eu tenho, vou pegar aqui um espaço. Vamos supor que eu tiro isso aqui.
Vamos suportar dois nodes, tá? Aqui é A e aqui é B. Então você tem essa relação aqui. Aqui é alfa e B. A questão aqui é que pra você saber o custo de ir daqui pra cá, ir de alfa até B. Então vai ser o custo. Deixa eu ver aqui direitinho. R. Agora eu perdi onde tá meu slide. Vamos ver se eu acho aqui. Com calma aí. Vai ser C de R. Que vai ser igual a V de A. Não, é V de B menos A, na verdade, né? V de B menos A. Beta menos alfa, né? V de beta. Eu vou tirar essas coisas aqui. E aí fica mais fácil. O custo de R, em que R tá mapeando a alfa pra beta. De você ir de um ponto até outro vai ser V de beta menos V de alfa. É a distância, né? Qual que é o custo de você ir pra um lado pro outro, né? Isso você tem uma rede enorme, né? De N elementos, com N permutações, né? Aí o negócio fica cada vez mais complexo. De você ir pra um lado pro outro e se isso é computável ou não, né? Então, se R é maior que zero, esses movimentos π são legais, né? Aí você tem L de π como o custo dessa permutação, que é 2 vezes o custo de todas as relações em W. E no final, esse L de π vai ser igual a 2, que é 2 vezes a soma. R dentro de W, né? Então esse R tá dentro de todas as... de todo esse conjunto de dados aqui, né? De S. Todas essas relações causais. É todos os seus nodes no grafo, né? E isso você soma o custo. Então a soma do custo de N nodes você caminhar esses N nodes nesse contexto. Porque, você concorda? Tendo visto essa imagem aqui, por exemplo, que você tem que andar de um lado pro outro. Tem que ir de um node pro outro. E você não pode pular nodes. E isso é uma coisa que leva um custo computacional dentro do contexto da teoria dos grafos, né? Quanto mais nodes, mais complexo fica esse algoritmo, né? Então, essa relação funcional faz a posição de uma hash function, uma hash. Então, um conjunto de hashes que dentro do espaço de permutações PDS de uma árvore de probabilidade de causa e efeito nessas redes markovianas, de permutações legais. Como uma hash function, entre aspas, você tem as partições desses subsets, né? Então você tem subconjuntos de nodes agindo entre si. Esses nodes eles não agem de uma forma global, conjunta, de forma coesa, né? Você tem subsistemas, né? Subsets nesse contexto, contendo permutações do mesmo custo. E aí a questão, se é possível minimizar essa função. Então, obviamente, quanto mais nodes, mais o custo vai aumentar. Isso é computável ou não, né? Essa é a questão. Então, dentro desse conjunto de permutações globais, você tem a minimização do set e esse par ordenado, que é um subset dessas permutações. Então, eu tenho como achar um conjunto, dentro desse conjunto, uma função de minimização do conjunto como um todo. Então, do conjunto de permutações fatoriais aqui, n fatorial, eu quero achar uma função de minimização desse conjunto. É possível? Sabendo que essa função de minimização não é vazia, ela pode conter mais de uma permutação. Ou seja, não conforme uma função de hash, né? Essa minimização de L de π cria associações entre elementos de S, resultando numa estrutura que é detectável. E aí ele vai dizer, né? O subset dessa minimização é ou a permutação do grupo S, ou o gerador desse grupo, essa permutação do grupo S. Aqui gerador tem a ver com a teoria dos grupos, tá? Mas tem essa ideia aqui. Eu tenho um conjunto de dados. Eu tenho nodes e uma relação causal entre esses nodes. Que tem uma relação de precedência e coisas que você não pode fazer, porque você tem que caminhar os nodes de forma correta. Tem um sistema que ele quer não só percorrer esses nodes, mas ele quer entender
quais nodes são aplicáveis para aquele problema que ele quer resolver, como por exemplo, um robô segurar um copo e levar até a boca, ele aprender a fazer isso. E você está tentando também associar relações de linguagem, você pode colocar um chat GPT para questões de linguagem no robô, você pode... vários sistemas ali em relação a coisas que ele pode realizar, mas a questão é ele aprender. A questão é ele ter uma estrutura de relação causal, de movimentação, para ele entender. Primeiro ele tem que entender visualmente. Ó, aquilo ali é um copo, linguisticamente, usando modelos de linguagem, isto é um copo. Termo linguístico. Noam Chomsky, associado à teoria que a linguagem tem a ver com inteligência, seria interessante nesse contexto. Então o robô tem que saber linguagem, sim. Então ele pega o copo que ele sabe que significa copo, na palavra, no português, por exemplo, ele leva até a boca e toma. Essa estrutura de relações causais tem uma... assim, tem uma rede de 100 mil nodes. Você não precisa usar 100 mil nodes para pegar um copo. A questão é, dentro de um conjunto de... dentro de todos os subconjuntos, né? Então você tem os subconjuntos aqui. Total aqui. Você só vai querer uma parte desses nodes e faz o que você quer. Pegando um copo. Todos os nodes são... nesse paper, por exemplo, todos os nodes fazem isso? Não. Você tem subsistemas de nodes aplicados para cada tema. Então, um conjunto de nodes aplicado para sinestésica, movimentação. Outros aplicados para associação de imagem, né? Você entender que detecção de objetos, padrões, imagens. Então, não é uma relação de usar todos os nodes de uma vez, mas alguns nodes de uma vez. Você minimiza esses nodes que você quer e permite as permutações que você deseja. E no fim, você tem esse processo, essa função, em que você tem a relação histórica desse conjunto de dados, desses nodes, né? Que causam essas relações causais, esses causetes, né? Tô escrevendo com o mouse. Causete. Você tem beta. Aqui é outro beta, tá? Que é um mapeamento desse sistema em relação a esses nodes, né? Você tem a gênese desses nodes, né? Tem um grupo de nodes, você tem mapeamento entre nodes. Então, vamos supor que a gente tem um grupo de N grafos acíclicos. Ai, caramba. Node não faz sentido. Então tem N grafos. N grafos. Dentro desses N grafos você tem partições. Então, você tem seções desses gráficos. Vamos supor que aqui são todos os gráficos de forma finita. Tem partições que fazem coisas diferentes. Essa parte faz uma coisa, essa parte faz outra coisa. Enfim, tem partições em que você não precisa usar tudo de uma vez. É porque seria burrice, né? Você ia fazer um sistema que não ia computar nada de forma eficiente. Então você tem um mapa nesse sistema, mapeamento entre subconjuntos. E no fim você tem essa função do histórico desse sistema em relação a esses mapas entre nodes, né? Tem grupos de nodes que você quer usar. Então H é a coleção de causetes, B é a coleção de mapas entre esses nodes. Tudo é contável. Pode ser entre aspas infinito, mas contável. E é uma função que pega esse causete dentro desse mapa, entre essas relações de redes condicionadas a outras redes nesse contexto, nesse conjunto, que corresponde ao par futuro. Porque esses nodes eles mudam, tá? Eles têm relações de mudança. Então você pode ter estruturas markovianas mudando, né? Tem uma entre aspas, neuroplasticidade aqui, entre aspas, onde tá o que? Esses causetes, eles estão dentro desses mapas, entre aspas, cognitivos, né? Isso aqui lembra muito mapas cognitivos. Ele lembra muito Markovian Blankets, né? A teoria que você tem um cérebro bayesiano, né? Com mapas de inferência probabilística. Tudo isso daqui, gente, é mapas de inferências probabilísticas, né? Não é um complexo, assim, né?
Então B está dentro de beta, né? E resultando num mapa de gênese, né, desse sistema. Então, você tem grupos de mapeamento entre. Vamos supor que Z é um grupo de nodes. Eu tenho Z nodes. Grupos de nodes dentro do conjunto de permutações que você pode ter. Vamos supor que você tem mapas entre esses grupos de nodes. Então aqui, esse bolinha agora é um grupo de nodes. Ou um triângulo, vai. Esse triângulo é um grupo de nodes enorme. Vamos supor que tenha mais de 5 mil nodes. E você tem um mapeamento entre outros grupos de nodes. Em relações causais. Então, é isso que eu quero dizer, né? Você tem um mapeamento entre subsistemas, né? Porque inferências bayesianas entre subsistemas de redes interconectadas, né? Essa é aquela questão, será que o cérebro são redes, sub-redes que cada uma opera uma função? Então, uma rede é associada à linguagem, à área de Brock-Reddick. Uma rede é associada a movimentos voluntários, a basal ganglia, córtex motor primário e o córtex pré-frontal. Uma associada a pensamento lógico, que é o córtex pré-frontal, que projeta coisas para a basal ganglia. Então, você tem subsistemas que se comunicam entre si, que você tem um conjunto que define todos esse sistema no cérebro, e você tem subconjuntos que agem com inferências diferentes bayesianas. Então, um é focado na visão, um é focado na linguagem, um é focado em movimentos motores, um é focado para N coisas. Um é focado para memória, um é focado para acesso à memória. Se você tem um dano na parte do hipocampo ou da amígdala num rato ou num ser humano, você vai afetar a memória, o acesso à memória. Então, a memória talvez esteja lá, mas o acesso a ela, você tem o que é chamado de memory retrieval. Você pegar, por exemplo, às vezes eu esqueço o nome de uma pessoa. Eu esqueço. Esses dias, por exemplo, eu vi uma pessoa que eu não via há muito tempo. Aí eu esqueci o nome da pessoa. Depois de um tempo eu lembrei, alguns segundos. Por que demorou esse tempo? Por que meu cérebro demorou pra computar o nome? Eu tinha na memória, mas eu tinha que reaver essa memória. Ela estava ali, a memória tá lá. Mas você tem que acessar. Então, o ato de lembrar alguma coisa é uma inferência, um memory retrieval de você retirar a memória que está armazenada no seu cérebro. Pode treinar isso até, mas a questão é, qual é o predicado aqui? Você tem subconjuntos que permitem relações causais com inferências probabilísticas. Então, esse é o ponto em si. A questão é se isso é computável, né? Acredita que a função E seja incomputável e também improvável, porque só pode ser provada por construção, por teoria, né? Então, é a mesma coisa que a gente viu anteriormente, no artigo lá sobre mensurando a inteligência de um robô, né? Você tinha uma função de valor, eu lembro, acho que, e diz que se é uma relação probabilística de measure theory, você tem a função de desconto, e a relação probabilística da função de desconto. Então, você tem uma relação probabilística com a função de desconto da função de valor e com a policy que vai melhorar as ações no futuro. Isso daqui é incomputável, cara. O próprio paper falou, essa função aqui é incomputável. O que é computável na prática? O paper vai dizer, né? Você ter a função de valor, a parte de desconto, e a policy dado 1000. Que é uma função de probabilidade que não tem em vista aquele teorema de convergência do Lesbag, né? E você tem uma questão do agente, né? A função do próprio agente M. Então isso daqui é computável naquele contexto. Agora a parte de cima não. Então você tem funções que não podem ser computáveis. Nesse caso, o que ele está dizendo que E não é computável, também tem aplicação na mesma questão de que porque essa função de valor não é computável, tendo visto o vídeo anterior, tá? Você não vai entender esses símbolos se você não ver o vídeo anterior. Teve quase 3 horas, né? Infelizmente. Eu não queria que tivesse 3 horas. Mas teve. Para ser mais preciso, sobre a incomputabilidade, a parte incomputável é a forma da expressão da função L que alimenta TI, né? Que é a equação ali que teve anteriormente. Então, assim que essa expressão é dada, nesse paper o valor pode ser computável. Então tem forma de computar em que você tem um mapa objetivo de E e a função inversa também de E.
e também é computável, e essa função inversa reconstrói esse callset que você tem, lembrando que callset ele contém SW, S sendo seus dados do seu conjunto, S é o seu conjunto, né? Um conjunto que é finito, e W é os seus callsets, né? Então W tem lá a relação de causa do sistema, que a gente já viu anteriormente. Então você pode calcular o seu conjunto de sets futuro que melhora o seu sistema, porque aqui esses callsets são nodes, né? São redes de nodes. Esses nodes têm que mudar. Essas relações causais entre nodes, elas têm que mudar conforme o seu objetivo de fazer o sistema melhorar. Então esses daqui são como se fossem weights, né? W e J, e mudam. Então, vai falar que tudo nesses callsets podem ser de algoritmos que vão computar isso daí diretamente. Quando a função é aplicada a uma causa, o resultado é outra causa e o mapa de herança correspondente. Então, quando você vê que, por exemplo, o robô aprende a segurar o copo de forma correta sem derrubar, as conexões estão mudando. Essas nodes estão mudando suas relações causais. E essa é a ideia. A ideia é que os nodes, eles mudam. É como se fosse no cérebro você pensar que você tem... Eu sei que não, mas vamos supor que o cérebro fosse, sim, um sistema markoviano, né? E bayesiano. E você tivesse formas de descrever como nodes. Redes de nodes de neurônios que se comunicam. Você tem relações... Tem até papers sobre matemática e neuroscience. Talvez eu deixe na descrição um livro sobre esse tema. E basicamente você tem redes de nodes de subsistemas no conjunto geral de nodes que tem relações causais. Porque, por exemplo, o neurônio, ele tem que ter... Vamos supor que eu sou uma rede de neurônios. Ele tem que ir de um lado para o outro com causalidade. O que é causalidade? É você ter que ir de um lado para o outro sem se teletransportar. Então, por exemplo, você lança uma flecha ou chuta uma bola. A causalidade diz que a bola tem que percorrer todo o caminho de um lado para o outro, de A até B. Desse ponto de vista, o neurônio, ele tem que uma relação causal em que um neurônio atirar, né, fire, um neurônio, ele fazer um estímulo, né, o grupo de neurônios fazendo estímulos, você tem uma comunicação da rede, das sinapses, de um ponto até o outro, em que você tem que passar de um ponto para o outro. Você não pode simplesmente pular um neurônio. Então, o neurônio ele vai de um lado para o outro do cérebro, assim, ele se teletransporta. Isso não existe. Assim, alguém poderia discordar. Alguém que acredita em Archive Theory talvez não acredite nisso. Mas quem não acredita em Archive Theory pode acreditar que, na verdade, você tem uma relação causal entre esses subsistemas de redes de nodes, subsistemas no cérebro. Então, cada node é um neurônio. Você tem redes de neurônios, de bilhões de neurônios, que vão cada um operar suas funções e rearranjar suas conexões com neuroplasticidade. Então, dentro desse contexto, você pode ter neuroplasticidade. Então, você tem um rearranjamento, realinhamento desses nodes, valor numérico, estilo camadas profundas de deep learning, né? Então, a função E pode ser replicada a nova causa. Então, você calcula o novo causet. O processo pode ser repetido até que a condição de exaustão seja atingida. Ou seja, você pode repetir esse processo de aprendizado indefinidamente. É assim que o ser humano funciona. O resultado da aplicação múltipla de E é a causa original da hierarquia alinhada. Então, você cria um novo sistema, uma nova rede, você tem uma neuroplasticidade, né? Os níveis de hierarquia possuem propriedades de um fractal matemático. Fractal é uma estrutura topológica de teoria do caos, né? Ou seja, é um sistema não linear. Sob essas condições, com a necessidade de usar blocos mínimos para maximizar a profundidade da hierarquia. Ela é única. Essa hierarquia é a estrutura conservada, representação invariante correspondente à simetria da causa original. Então você tem um sistema aqui, desde o começo do paper, né? É um sistema simétrico, invariante, em que f de x pode ser implicado também como f menos 1 de x, que é o contrário, né? Eu dei o exemplo do braço, né? Ele tá num campo cartesiano pra frente, depois eu vou pôr pro lado contrário. Então ele tá aqui, eu quero colocar ele aqui, a imagem dele. O grande ponto aqui é que tem relações nesse conjunto que são incomputáveis e que são computáveis. Então, por exemplo, isso daqui é incomputável, essa parte em vermelho. Essa aqui é computável, essa parte em amarelo.
Então você tem que achar o conjunto de funções computáveis. E do ponto de vista probabilístico, o autor do paper anterior, ele descreve com measure theory, né? Com funções semicomputáveis, né? Então você tem 1000 de TMN, né? 1000 de N, em que essas funções são semicomputáveis, né? São aproximações num resultado máximo. Então, nesse sentido, teoricamente, seria possível um robô conseguir maximizar sua função de valor indefinidamente, teoricamente. Tem um limite aí, matemático para isso. Então, vamos supor que o Coset tem 366 permutações legais, um grafo conectado. Aí você tem todos esses dados aqui de S. E você tem um bloco assim de subsistemas. E esse E-H, G-I quer dizer que é um sistema finito de elementos. E aí você tem esse bloco que é criado. É um bloco, né? Não é todo o sistema necessariamente. Aí você tem 7 blocos. E aí você tem essa relação entre esses blocos. E por fim, a relação causal entre eles e os nodes. E aí você tem essa rede de subsistemas causais. Então você começa com alfa. Alfa é associado a beta e C. B e C é associado a E. Não, perdão. Não, acho que é EG. EG. D. E aí? É assim, né? Não, CB, depois DC. Eu troquei a ordem. CB nessa ordem. Até tá aqui, né? Aí EG, né? Então, DC primeiro. Depois DC. No caso, DC. E EC. E você tem essas redes, por exemplo, A poderia ir por B ou por C. Então, por exemplo, tem um caminho. E vamos supor que você tem isso aqui, a probabilidade disso aqui ser bem sucedido é 1 sobre 2. Isso aqui é 1 sobre 3. Isso aqui é 1 sobre 4. Então eu quero escolher um node que maximize a minha função de valor. Ou maximize meus resultados, né? Então você tem uma árvore de probabilidades, de causettes, associadas, no fim, a seus resultados finais. Nessas camadas aqui dessas layers, né? L1, L2. Dessas estruturas causais, né? E aí o processo pelo qual as estruturas são encontradas é chamado de emergência ou auto-organização. Tem a ver com física também, emergência. Esse processo remove a entropia do sistema físico e faz convergir para attractors. Attractors são meio que fractais. Não sei se o termo fractal é correto, mas que são fractais da teoria do caos associados à formatação desse sistema não linear. Nesses pontos, o sistema se torna conservativo, seu espaço de estado se contrai em direção a esses attractors e ele é forçado a permanecer lá, a menos que recupere energia e entropia. Então, resumo da obra, né? A inferência causal é proposta como um princípio natural para engenharia e Artificial General Intelligence. Então, essa é a lógica que poderia ser usada para a robótica no futuro, ou atualmente. Esse paper de 2012, no caso. Já é usado, né? Mas até um paper que a gente vai ler na próxima aula. Mas a questão é, você tem uma lógica que é muito aplicada para robótica, que é perfeita para robótica, segundo ele. E de autoprogramação. É perfeita para Gödel Machines, por exemplo. Gödel Machines. Origem dos algoritmos é a observação, definida como um processo de aquisição. Ou seja, ele está dizendo que a lógica que ele derivou é com base na observação causal do ser humano, por exemplo, de animais e tal. Aí ele dá um exemplo da equação de Noether, né? Considerando uns sets finitos, e aí você tem um set K com funções, permutações nesse sistema. E aí, no caso, você vai ter usando lógica de segunda ordem. Assim, esse é um tema que eu tenho que estudar mais, tá? Lógica de primeira e segunda ordem. Eu tenho que. Principalmente segunda ordem, né? Mas basicamente aqui oferece as permutações que você pode ter nesse contexto. Então aqui são permutações que você pode ter
nessas funções. Dentro desses conjuntos. E aí ele define um limite matemático, né? O leitor pode facilmente verificar que toda afirmação feita em ciência a respeito de objetos matemáticos infinitos ou contínuos sempre tem um limite, né? Você não pode fazer um sistema robótico que calcula coisas infinitamente. Sempre tem um limite do quanto de, por exemplo, operações por segundo você pode computar e quanto de... Tem um limite específico, né? Não sei se é o limite de Bremer, e também tem um limite de dissipação de energia, o mínimo de dissipação de energia que você pode ter no computador, que é o limite de Landauer. Então você tem limites computacionais que limitam seu próprio robô, né? Por exemplo, se trabalharmos com números reais, nos referimos a um processo recursivo, segundo o qual dois números reais A menos B, então o terceiro real C, existe tal que A menos C e C é menor que B, e a ausência de uma relação causal entre o tamanho do intervalo e essa propriedade. Então, não necessariamente tem relações causais em números reais que podem ser úteis nesse contexto, né? Aí vai dizer aqui, né? Consequentemente, a definição causal do limite matemático consiste na recursão e na ausência de relação causal com decisores do limite. Sempre que essas duas decisores existirem, o limite é considerado na teoria dos conjuntos causais, que utiliza conjuntos causais finitos para representar o conhecimento, né? Então, você tem um conjunto de nodos finitos para representar as permutações que você pode ter no seu sistema. E, obviamente, isso é calculável, né? Você tem um conjunto ali finito de operações que você precisa realizar para você ir de um node pro outro. Se eu tiver infinitos nodes, não vai dar certo, né? Porque... mas não é necessário infinitos nodes, porque, por exemplo, o cérebro tem um número finito de neurônios, por exemplo. Até animais. Uma coisa que você tem que entender também é que psicologia animal e neurociência animal é extremamente importante pra inteligência artificial geral, tá? Normalmente a pessoa pensa que inteligência artificial geral é gerar o cérebro do ser humano. Eu discordo em gênero numerical. Pelo contrário. Você deve começar com sistemas menores. É o que Turing dizia no paper de 1950. Começando com animais, né? Então, você fazer um sistema de um... criar, por exemplo, um sistema de relação causal de um gato. Ou de um cachorro, coisa do tipo. Ou de um tigre, sei lá. Ou de um rato. É muito mais fácil você fazer lidar com sistemas menos complexos do que mais complexos. Uma minhoca, por exemplo. Não esqueça, criar um sistema que simula uma Escherichia coli, uma E. coli, e se generalizaria a informação. Então, a AGI não é necessariamente uma IA forte, não necessariamente uma IA que simula o ser humano. Esquece isso, cara. Você tentar focar no ser humano é idiotice. Você tem que primeiro resolver os problemas mais fáceis. O primeiro problema para resolver é animais, chamado sistema Artificial Life, que a gente vai falar nesse curso. Artificial Life tem a ver com simular animais. Tem papers muito interessantes sobre o tema. Você quer simular o cérebro de animais. Isso já é extremamente difícil. É impossível no momento. Imagina o ser humano. Você esquece o ser humano. O ser humano é muito mais difícil. A questão é, os cérebros de animais, eles têm número de neurônios finitos, subredes finitas, e por isso a gente pode definir esse sistema quando tendo níveis de capacidade computacional necessária e níveis de complexidade. Então você quer simular, por exemplo, uma população de bactérias. Você quer criar bactérias que se comportam como bactérias na vida real. Você quer que elas generalizem a inteligência da forma que elas generalizam para os focos específicos dela. Tendo em vista que elas são seres vivos. Concorda? Seres unicelulares, eles são vidas em certos aspectos. Aí você tem uma coisa mais filosófica também. Principalmente animais invertebrados e vertebrados. Aí você tem até uma estrutura ainda mais complexa de vida, né? Porque, por exemplo, você tem no seu corpo milhões de micróbios, né? Que vivem no seu estômago, por exemplo. Eu não posso dizer que eles são uma população de seres vivos conscientes como eu. Mas eles são vida, obviamente. Quando a gente tá falando de um ser que talvez tenha consciência, como um morcego, um gato, é muito mais complexo que uma bactéria. Mas a questão é, tudo é finito aqui, né? É um set finito de permutações dentro do subset. Que permitem redes de conexões de mudança infinitas, né? Porque visto que o sistema ele nunca pode ser perfeito, só Deus é perfeito, então ele pode infinitamente melhorar. Então, as conexões elas podem melhorar continuamente, mesmo sendo finitas.
tem no cérebro, por exemplo, neurogênese, novos nodes, né? Então, tu poderia pôr nesses nodes também, nodes que são criados novos e que são deletados. Então, nodes, por exemplo, que não estão mais cumprindo seu papel de forma correta, você deleta. Que é... Esqueci o nome, mas tem um nome pra isso. É... Apoptose, né? É a cell death. É a morte da célula, que ela mesmo se destrói. Aí você tem um programa executando esse sistema causal de estados. Então, loop A-1, A+1. E aí você tem essa relação de memória e relação causal entre... Então você tem o 7S com a parâmetros aqui. AT mais teira. Vírgula 1. E você tem aqui o par ordenado W, né? Que você tem todo esse sistema. E você tem todos os subconjuntos desse sistema que operam esses nodes, né? São grupos de nodes, né? Isso daqui é basicamente grupos de nodes dentro dessa rede. E blá blá blá. Enfim. Aí, essa parte aqui também. Convertendo o programa na notação de Clausewitz, tem loops em que você tem subsets nesse contexto, né? Você tem grupos de sub-redes nesse sistema. Aí vai falar que em C e Java dá pra você fazer isso. Permitir loops na memória, reusar o código pra ainda tratar matematicamente Clausewitz. Então é interessante, porque a gente tá falando de robótica, né? Você tem que aplicar isso na vida real, não é só teoria. Qual linguagem você usaria que seria mais interessante pra aplicar Clausewitz, né? Eu vi um comentário de um cara numa live, também eu tava pesquisando recentemente sobre Type Theory. Eu vi que tem uma linguagem que é associada a conjuntos, né? Talvez essa linguagem... Talvez você possa fazer uma linguagem só aplicada pra causar os sets, né? Uma linguagem focada apenas nisso. Pra você ter de uma forma mais aplicada pra isso, né? Então você poderia ter um conjunto de tipos na teoria dos tipos, né? Aí você tem que avançar a teoria dos tipos na teoria causal, de lógica causal, pra de fato criar uma lógica somente pra robótica, como ele tá tentando criar aqui. Mas eu creio que o paper dele é bom, mas ele tem que ir além. A partição, ou parte desses conjuntos S, é a coleção de subsets e subconjuntos, né? Então você tem sub-redes desse sistema, sub-redes. Então uma sub-rede pode estar associada a movimento motor, outra sub-rede pode estar associada à linguagem, outra sub-rede pode estar associada a conjuntos matemáticos de lógica no córtex pré-frontal, outra pode estar associada a visão computacional. Enfim, você tem conjunto de sub-redes, tudo com essa relação causal entre si, né? Uma mais com a outra, né? No cérebro tem redes que às vezes, por exemplo, quando você usa uma ressonância magnética, de determinadas coisas, o cérebro ele tá globalmente aceso, mas tem áreas que ficam mais focadas em outras. Então, nesse contexto, se você usar a teoria markoviana nesse contexto, tendo em vista esses Markov blankets, você tem que ter sub-redes que estão mais ativas para certas funções, tendo em vista como o cérebro faz. Então, você não precisa que todas as redes estejam ativas ao mesmo tempo. Então, a sub-rede que faz tal coisa, ela tá mais ativa, ou sub-redes conjuntos, vamos supor que esse aqui é de linguagem, esse daqui é de movimentos motores. Então, você tá falando e andando, o robô tá falando e andando, então ele só precisa dessas duas sub-redes, e as outras nem tanto, né? Mas tem que estudar mais como o cérebro faz isso e tal. Mas no contexto que você precisa de algumas sub-redes dentro do conjunto total do sistema. Isso é uma coisa que gasta menos energia, tá? Pra mesma função que você quer operar, você gasta menos energia. É a forma que Deus criou o ser humano. De forma eficiente, né? De eficiência de energia pra fazer certas funções. Eu estou falando, por exemplo, se você colocasse uma ressonância magnética enquanto eu estou falando e movendo meu mouse, você veria que partes do meu cérebro estão mais ativas que outras. E não, no geral. Questão de subconsciência, normalmente as partes estão ou parcialmente ativas ou quase não ativas, né? Mas não vem ao caso, né? Então você tem o seu W anterior, o W futuro, né? Então essa rede de causal ela muda ao longo do tempo. Você tem os elementos do set que também mudam, enfim. Então você tem relações de inferência, associações, estrutura e significado, que é o meaning, né? Que é o final do seu sistema, né?
Você tem todos esses sets, esses pares ordenados de nodes e o seu conjunto total com variáveis de input associadas a isso, né? E você aí dá um exemplo, por exemplo, de você separar coisas de equações em variáveis, né? Então, por exemplo, aqui seria uma variável dentro desses nodes, aqui seria outra, aqui seria outra. E aí você separaria cada um. Então, por exemplo, esse Rx de 0 seria que se seria uma operação dentro dos meus nodes. Ry de 0 seria row. Eu não sei se o cérebro faz isso exatamente, né? Se ele separa. Por exemplo, ver uma conta, você tá usando o córtex. Perdão. O córtex occipital. O lobo occipital, na verdade, perdão. O lobo occipital. Seu córtex pré-frontal para processar essa informação, você tem projeções do tálamos entre essas subredes. Você também está controlando seu corpo, né? Então você tem relações da basal ganglia e outras áreas. Mas essa questão de separar visualmente essas coisas, eu acho que é só uma subrede que faz. Que você tem relações de memória, você tem que lembrar. Uma pessoa sem nenhuma memória não vai lembrar o que são números ou letras, talvez, não necessariamente. Mas alguém com dislexia também não vai conseguir. A fase, tem um tipo de afase que é de leitura. Você não consegue ler. Tem dificuldade em pegar esse input de leitura e converter em algo que seu cérebro processa. Então eu acho que tem subredes que são focadas em tudo isso. Eu não creio. Aí. Eu não acho que grupos de neurônios armazenam, tipo, sei lá, grupos de neurônios armazenam, sei lá, essa parte da equação e outra, eu não. Eu acho que isso é esquisito. Não sei se daqui funciona na prática. Mas se funcionar no sistema robótico, não importa, cara. Tem coisas que, cara, você tem que entender. Às vezes a teoria ela é aplicável na robótica, ela não explica a neurociência, mas que se ferra, cara. O que importa é que o robô faça as coisas que ele tem que fazer, que isso funcione. Não importa como funciona, se funcionar, é isso que importa. Depois você explica por que funciona. Diversos experimentos computacionais independentes do observador foram conduzidos na área. Daqui é mentira. Independente do observador? Não. No ponto de vista de John Searle, um sistema independente do observador, ele é consciente. Essa é a questão de consciência. Ele não precisar de um programador que diga o que ele tem que fazer. Eu não tô dizendo que é impossível você fazer um sistema independente do observador robótico. Mas experimentos fazem isso, né? Acho que não. Todos baseados em material publicado, criado independente. Ainda mais em 2012, cara. Hoje em dia, isso é impossível, imagine. 2012. Obtido por um analista humano, primeiramente foi convertido em objeto não estruturado, enfim, lá, lá, lá. Um monte de coisa aí. Não é independente do observador. Não há nenhum sistema robótico no mundo que é independente do observador ou foi. Que é a condição de consciência mais básica, né? O resumo, né? Nesse artigo propus uma abordagem construtivista para a autoprogramação, no contexto de uma nova lógica matemática. A lógica consiste em um conjunto causal que representa o conhecimento sobre o mundo. Aí você tem inferências causais, minimização de criar associações, entendimentos. Enfim. Demorou talvez mais do que eu queria, mas foi, creio que um tema produtivo pro. Porque eu quero pegar do jornal Jag, os papers que são úteis, né? Tem papers que eu acho inúteis. E esses eu não vou pegar. Esse eu achei útil, né? Mas eu só achei útil depois de ler aquele livro que eu citei no começo, né? Então eu li esse paper inicialmente, não entendi muito bem. Tem partes ainda de lógica de segunda ordem que eu não entendo, né? Eu vou ter que ler livros um pouco mais sobre lógica de segunda ordem. Mas no geral ele é inteligível de forma fácil, né? Principalmente porque eu li o livro sobre esse tema, né? Sobre sets causais. Se eu não tivesse lido o livro, eu não conseguiria explicar esse paper. Eu tava até pensando em não fazer esse vídeo, né? Só que eu falei, cara, é só eu ler o livro que explica sets causais. Até no ligalibertaria.gg, no canal do Autolinguagem, no servidor do Autolinguagem, eu até perguntei lá, alguém tem um livro de sets causais, né? Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou pesquisar. Eu pesquisei, li o livro ontem, entendi o assunto, e aí
Agora, eu poderia dar a aula, né? Sem ver esse livro, eu acho que eu não conseguiria. Então é um tema interessante. É interessante também ver qual linguagem de programação seria aplicável nesse contexto. E é um tema que avança muito a robótica. De repente, você discorda com o teor do paper. Você concorda, talvez, que você tem que expandir muito mais a lógica causal para você usar na robótica. Ela é a melhor lógica que pode se aplicar na robótica? Cara, você pode criar N lógicas, cara. Podem existir um número infinito de lógicas que podem ser aplicadas para diferentes contextos. A questão é se a lógica causal ela é aplicada para AGI e tudo vem do contexto de se reinforcement learning, se esses processos markovianos generalizam a inteligência. Partindo do ponto do Noam Chomsky, que isso não é verdade, nunca vai ser um sistema consciente. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, de tudo que a gente viu, é possível criar um sistema consciente? Não, não provou nada que é possível. Nenhum paper que a gente explicou até o momento demonstra que é possível criar uma inteligência artificial geral. Do ponto de vista mais prático. E a questão é possível simular vamos supor que seja possível simular um ser humano. É possível simular animais, né? Criar... Animais, eles generalizam inteligência. Isso é um fato. Isso é um fato. Pra quem estudou psicologia animal, vai saber que animais são muito mais inteligentes do que se parece. E estruturas neurais são bem parecidas com os seres humanos, tá? Não é tão diferente, não. Em questão de é, questões neuroquímicas, neuroreceptores, relações farmacológicas, dependendo da espécie, são parecidas, cara. Tem homologias na neurociência animal e humana. E entre espécies. Tem muitas homologias, cara. Coisas que são iguais, parecidas. Até o cérebro de insetos, cara. O sono deles é denotado por GABA e NMDA. Que nem no ser humano. Sabia que insetos dormem? Não fica ligado. Eu pensava que insetos não dormiam. Aí eu estudei um pouco de psicologia animal e eu vi que insetos também descansam. Eles também estão em estado de descanso. Então você tem neurotransmissores receptores que acontecem nesses sistemas. Então, cara, simular, por exemplo, o comportamento de uma abelha. É um problema complexo já. Você não consegue fazer isso e quer simular um ser humano, cara. A inteligência artificial não é só gerar um ser humano. Esquece isso, cara. Esquece. Eu acho que eu prefiro psicologia animal do que humana, por exemplo. Eu acho muito mais interessante neurociência animal. Tem uma coisa chamada etologia, que tem a ver com esse tema. Eu tô pra fazer um curso. Não fazer criar, tá? Aprender num curso de etologia que eu tava vendo e eu dropei, mas eu vou voltar. Do MIT. Na página de cursos online, né? Esse é um estudo sobre o comportamento animal, mas também tem relações de neurociência. E quando você estuda isso, cara, você vê que os animais são bem inteligentes. Então, a questão é, você pode usar modelos causais para criar sistemas robóticos físicos, tá? Que simulam o comportamento de um animal. De caça, surpresa, ter filhotes e tal. Seria um tema chamado von Neumann, né? Que é Automata Theory, né? Self-reproduction automata, né? Autômatas autorreproduzíveis, né? Então, eu creio que esse tema é muito interessante. Eu creio que se você pegar algo desse curso, né? Inteligência artificial geral tem a ver com artificial life. Você criar sistemas virtuais ou robóticos. De animais, insetos, todo tipo de ser vivo. Então robótica não é só robótica humanoide, né? Esquece isso. Esquece isso totalmente. Você tem milhares de espécies. De diversas ordens, gêneros diferentes. Pra que você vai focar apenas no ser humano, cara? Que é o mais difícil. Você pega a coroa da criação de Deus e quer simular, que é mais difícil, sendo que você não consegue simular o resto. Então você tem que aplicar, nesse caso, avançar a lógica causal aqui e aplicar no contexto mais fácil, mais simples. A robótica, pra mim, o avanço da robótica, ela é na psicologia animal, na neurociência animal. Isso que vai avançar a robótica e não a humanoide, né? Esquece isso. As pessoas gostam de ver humanoide e tal, ver robô e tal, mas esquece isso.
Daqui nunca vai acontecer, talvez. Mas algo menor, um sistema mais simples, um rato robótico que simula ele de forma correta, aí que aprende no sistema, né? De forma similar. Aí você tem um tema que, na minha opinião, é possível, né? E o seu tamanho do código é menor também. Porque essa quantidade de informação processada no cérebro de um rato e do ser humano é muito menor. Do rato, né? Então, é mais fácil. É difícil, mas é mais fácil. Então você tem que começar com sistemas mais simples e evoluir para as coisas mais difíceis, né? Não o contrário.